Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Diálogos Mochiori, mais uma vez ao vivo para a alegria desse mundão, transmitindo diretamente da província de Shizuoka, no Japão, congelando com frio e tomando um chá de limão para espantar essa friaca que tá triste, minha gente. Diálogos Mochiori, boas conversas e lançando sementes de transformação pelas internets. Eu, Carlinhos Vilaronga, homem branquela, magricela, olhos verdes, estou usando um óculos, eu estou com um suéter azul, muito bonitinho. Estou aqui com meu fone de ouvido, com meu cantinho aqui no estúdio da Nabecast, passando um frio danado, minha gente, que no dia da gravação a gente tá aqui com quase 0 grau, tá um terror, só limãozinho e chazinho para esquentar o coração da gente. E hoje a gente vai conversar sobre fitoterapia, que são as pessoas que fazem terapia com fita. Coisa boa, mentira. Mas a gente vai conversar sobre quais são as contribuições dessa área do conhecimento da fitoterapia, afinal de contas, o que é esse trem. E para isso, eu estou aqui com Jaqueline Kian. Tudo bem, Jaqueline? Bem-vinda ao Japão, bem-vinda ao Diálogos Mochiori. Tudo bem? Boa noite, Carlinhos, bom dia, Brasil, e boa tarde, né, para quem vai assistir depois, né, quem está ao vivo, que agora nós estamos no mundo todo, né, então não dá para dizer que só boa noite, bom dia, boa tarde no geral. Obrigada pelo convite, viu, é um prazer estar aqui, espero ser contribuição nesses momentos que estaremos aqui juntos. Obrigada pelo convite. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. E, gente, seguinte... Lembrando aqui da galera que apoia a gente, Projeto Tsuru Bem-Estar no Japão, a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, se você quer conhecer outros produtores de conteúdo da mídia podcast aqui no Japão, conhece lá o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, e também a galera do Grupo MEI, aplausos para as mulheres empreendedoras e investidoras, que inclusive a Jaqueline estará daqui uns dias aqui no Japão palestrando para as meninas do Grupo MEI, agradeço aí o apoio que a gente recebeu. E não se esqueça você, meu querido empreendedor e empreendedora, olha que maravilha, a oportunidade para você. Estou abrindo agora em janeiro as cotas de patrocínio, apoio, conteúdo patrocinado, enfim, tem um montão de coisa que você pode aqui, ó, investir nesse projeto, que é um projeto de empreendedorismo social para ter um impacto positivo na comunidade brasileira no Japão, e a gente faz isso através de encontros virtuais, encontros presenciais, produzindo conteúdo educativo, para reflexão, para gerar mudança na vida da galera. E você pode conectar a sua marca com essa iniciativa, com esse movimento na internet de gerar um impacto positivo na comunidade brasileira. Então não perde a oportunidade, a mídia podcast ganhou um respeito no mundo inteiro, muito investimento, tem os detalhes de que ouvintes curtem o que os apresentadores falam e gera uma confiança legal entre a marca e o ouvinte por conta dessa intimidade da mídia podcast. Então fica aí o convite para você fazer parte desse movimento. Muito bem, recados dados. Senhorita Jaqueline Kian, a primeira pergunta que a gente sempre abre o rolê aqui é: quem és tu? Né? Que maravilha, que pergunta complexa, né? Mas quem é Jaqueline Kian? O que ela faz da vida? Fala de onde no Brasil? E fiquei sabendo já que você já esteve aqui em terrinhas nipônicas. Conta um pouquinho pra gente quem és tu. Carlinhos, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Primeiro eu vou seguir aí o seu... eu vou seguir mais ou menos como você começou, tá? Vou me apresentar como eu estou. Eu estou com uma camisa preta de botão. Eu sou morena, clara, mais ou menos, né? Que eu tô parecendo meio clarinha. Minha mãe é descendente de negros e meu pai é descendente de japoneses de Okinawa. Estou com uma camisa preta, meus cabelos médio, longo, né? Tem algumas luzes assim. Enfim, quem é a Jaqueline? Essa é uma pergunta... Sabe que é difícil de responder essa pergunta, se você for parar para pensar? Uhum. A gente não costuma parar muito para pensar quem somos nós, né? No momento, eu me identifico como fitoterapeuta, professora de formação, né? Mas como fitoterapeuta no momento, cursando farmácia, né? Que é uma área que me encanta, a área da manipulação. De início eu ia fazer biomedicina, mas aí pulei para farmácia, porque me abre janelas e condições para que eu consiga continuar manipulando as plantas, que esse é realmente o que eu
amo fazer, né? Nesse momento eu adoro trabalhar com as plantas medicinais, com a natureza, e estar fitoterapeuta nesse momento, para mim, da minha vida, essa conexão com a natureza por conta de problemas, síndrome do pânico, né, que eu tive há 2 anos atrás. Então, realmente a fitoterapia, ela contribuiu muito nesse período que eu tive a síndrome do pânico. Só abrindo parênteses aqui, a síndrome do pânico, eu não sei se você já passou por isso, Carlinhos, ou conhece alguém que passou. Eu conheço quem passou, não tive eu já enfrentei ansiedade, tive que tomar aí um ansiolítico por um tempo, fazer acompanhamento, mas a crise de ansiedade foi mais tranquilo. Crise de pânico, eu já conheci gente que teve aqueles ataques, né, de falta de ar e tal. Eu tenho amigos próximos que já enfrentaram isso. Já. Sim, essa falta de ar que dá, né, quando você tá passando por uma síndrome do pânico, é a sensação de morte realmente, né? E a fitoterapia, ela me trouxe todo um bem-estar, né? Eu não fui para o lado dos medicamentos, eu evitei ao máximo. Comecei com terapias, caminhadas, treinos, né? Porque a gente sabe que treinar hoje em dia, nós sabemos, né, com as informações que temos, que o treino também, ele contribui, ele é um remédio, né, um remédio natural, um tratamento natural, né, por ansiedade, faz com que a gente consigamos abrir, né, expandir a nossa mente para outras vertentes. Na verdade, eu estou aqui agora no Brasil, interior de São Paulo, como você perguntou. Eu costumo não falar muito a cidade, porque as pessoas até nunca, a maioria, né, nunca, as que eu converso, que eu tenho contato, nunca ouviram falar. Ipauçu, você já ouviu falar? Ipauçu? Olha, eu cresci a minha vida inteira no interior de São Paulo, sou nascido em Salvador, mas eu cresci no interior de São Paulo, e não me lembro dessa cidade. Ela fica perto de que outra cidade? Ela fica perto de Ourinhos. Ok. Ourinhos, você já ouviu? Bauru? Sim, eu morava em Rio Claro, perto de Campinas, Piracicaba, vivi boa parte da minha vida ali. Sim, sim. Ipauçu é uma cidade pequena, tem 14 mil habitantes. Eu não sou natural daqui, sou paranaense, né? E vim parar aqui em plena pandemia. Também, você perguntou, já morei aí na terrinha por muito tempo, mais de 20 anos. E aí já morei na região de Shizuoka, Yamanashi. A maior parte da minha estadia foi em Yamanashi, né? Já morei em Osaka também, Osaka. Agora me diga, é Osaka ou Osaka? Eu morei 20 anos e ainda né? Os brasileiros têm o hábito de falar Osaka, mas os japoneses citam como Osaka. Esse mais fechado, né? Osaka. Osaka. Como se não tivesse acento, né? Que se fosse a segunda sílaba tônica, né? Osaka, eles não costumam usar esse A aberto, né? Aí fica uma coisa mais Osaka, mais reta, né? E eu morei ali em Osaka, né? Na época que eu morei ali, foi na época que deu aquele terremoto em 94, né? Foi a primeira vez que eu cheguei ali. O terremoto de Kobe, inclusive, então você vivia na mesma cidade que a minha esposa. Minha esposa vivia em Osaka em 94. É mesmo? Ela era uma guriazinha, né? Novinha, já tava com os pais. E é até por isso que até hoje ela não simpatiza nem um pouco com terremotos. Aqui a gente nunca pegou nada assim a ponto de quebrar nada ou derrubar alguma coisa. A gente sempre morou em prédio pequeno. Mas quando tem, ela tem memórias bem desconfortáveis. Porque ela fala, eu tava lá em Osaka, ela vivia perto daquele viaduto que caiu, então... Ela viu muita coisa como pequena, como ela devia ter sido, sei lá, talvez 10 anos, né? Um pouquinho mais, não, acho que devia ter talvez uns 12 anos. E ficou registrado na memória com uma sensação bem ruim, né? Uma guriazinha, Pois ela tinha essa idade, então ela já foi naquela época, em 93, 94. Meus irmãos chegaram em 89, 90. Foi uma época, né, que realmente os decassegues chegaram e ganhamos muito dinheiro. Na sua esposa não trabalhava nessa época, né? Não, então, ela tava com os pais, né? Ela estava com os pais. Então eu vivi no Japão eu morei por muito tempo em Yamanashi, gostei muito de Yamanashi, né? E Yamanashi não tem muita coisa, mas foi um lugar assim que me abriu muito para aprender a falar um pouco japonês, né? E estamos aí, né, Carlinhos? Eu acredito que não teremos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, mas estarei com as meninas do MEI, assim como você citou,
né? Dando o nosso melhor, né? Tentando contribuir aí para a comunidade brasileira, que também sofre, né? Bastante com Uhum. ansiedade, essa questão do autoconhecimento, né? A autoaceitação, para mim, no meu caso, foi um problema. A gente não entrou nisso ainda, mas a autoaceitação para mim foi muito difícil, né? Eu não gostava de aparecer, nem de tirar fotos, e isso foi muito difícil. E Então, agora tá viajando pro outro lado do mundo para fazer palestra. Olha só, muito bem, muito bem. e é isso, o resumo é isso, Jaqueline. Hoje estou fitoterapeuta, né? Vou Muito mais bem. pro Uma lado. curiosidade, né? Você falou da ansiedade, da contribuição da fitoterapia para te ajudar nesse processo, até pelo contato da natureza, tal. Então, a gente vai por partes, né? Você contou um pouquinho de onde você é, de onde você mora, um pouquinho da tua história. Diz pra gente o que é fitoterapia, né? Eu fiz aquela brincadeira sem graça, né? De que é tratamento com fita, né? Fiquei imaginando fita cassete e durex, né? É um tratamento maravilhoso. Destruindo a cafeteria. Que maravilha! Eu gosto de derrubar aqui a minha xícara aqui, ó. Só Mas falar vamos da. lá. O que é fitoterapia? E a minha outra curiosidade é quando é que essa história entrou na sua história. Porque quando é que você acordou de manhã, falei, vou fazer um negócio que ninguém sabe o que significa e tem palavra difícil e eu quero estudar isso. Então, por partes. Primeiro, o que é fitoterapia e depois, quando é que você inventou de começar a estudar esse negócio? Tá, vamos lá então, por partes. Vamos ver se eu consigo explanar aqui de uma maneira mais simples possível, né? Que as pessoas entendam aqui. Não vou falar em termos científicos, não, tá? Olha só, a fitoterapia, se a gente for pensar, né, desde muito criança, eu acho que todos nós já tivemos contato com a fitoterapia e temos até hoje. Porque quem nunca ouviu a mãe, o pai, mais a mãe, né, os avós, ai, tá com dorzinha de estômago ou cólica, vamos lá fazer um chazinho de erva doce ou erva cidreira, né, camomila. E a fitoterapia também não se estende só para as plantas, né, medicinais como um todo, como as plantas medicinais, mas alface, couve, né, brócolis, nós fazemos sucos também, e a gente lida com tudo isso, com essas plantas, com esses legumes, de forma que possa contribuir com a nossa saúde. Então, quem realmente nunca tomou um chazinho de erva cidreira, de camomila e de erva doce, eu acredito que a maioria de nós já usa fitoterapia há muito tempo. Você já também, né, Carlinhos? Você tem essas Uhum. lembranças. Tenho, morava no interior. Na minha casa não tinha, assim, depois que meu pai faleceu, não tinha horta, mas eu ia na casa de uma prima-avó do meu pai, e lá tinha uma horta grande. Aí é aquele negócio, né? Precisa fazer um chazinho. Aí a vovozinha ia lá no chá, quebrava uma galinha de alguma coisa e voltava. Tá fazendo não sei o quê. Aí vai lá e pega uma outra coisinha, quebra um galinho e voltava. Tinha tudo no quintal, né? A farmácia no quintal, mais ou menos assim, né? A ideia, né? A farmácia natural. A, a, a fitoterapia é o uso das plantas medicinais para a cura e a prevenção e a cura de doenças, né? Eu misturo um pouco a fitoterapia com a fitoenergética, mas vamos falar, a fitoterapia, a palavra fitoterapia é de origem grega, né? Uhum. Fito, que quer dizer tratamento, vegetal, a fito, e a terapia é um tratamento. Hoje nós lidamos a maioria das coisas com as terapias alternativas, né? Então, fito é de origem grega, eu até marquei aqui, gente, eu tenho tantas anotações aqui que eu estou me perdendo aqui, né? Tem toda a história dos chás, que começou lá na China, né? A fitoterapia, os chineses já estudam há mais de 5.000 anos. Inclusive, parece que tudo começou na China, né? O chá veio da China, a escrita veio de lá, aí você vai procurar, sei lá, tecido é de lá, aí você vai procurar não sei o quê. Também, os caras têm 5.000 anos de história, é fácil achar coisa vindo de lá, né? E a gente falando de China, né? Só abrindo um parênteses aqui, eu estava conversando ontem à noite como os chineses estão dominando tudo, né? Eu não sei aí, mas aqui, Carlinhos, vamos abrir só um parênteses. A cada esquina você encontra um restaurante, uma lanchonete, uma loja de roupas, e eles sabem trabalhar. Eu tive no Brás semana retrasada, só loja de chineses atendendo, falando português, assim, que é uma coisa, e você pede desconto, eles não dão, eles sabem trabalhar, viu?
Eles não dão desconto. Eu Você achei sabe que incrível. quando eu saí do Brasil há 20 anos atrás, na minha cidade estava começando. As pastelarias, os restaurantes. Só que ainda assim, era o filho, o adolescente que falava português e todos os outros funcionários, que era a avó, a mãe, o pai, não falavam, né? Mas o pessoal foi mudando. Mas o que a gente tem aqui, tem muitos restaurantes, né? O turismo japonês depende muito do turismo da China, porque vem muita gente e, diferente da imagem que muita gente tem no Brasil, vem muita gente com muita grana. Eles compram muita coisa, que apesar de ter coisa que são produzidas na China, né, que ganha o mundo inteiro, eles têm alguns produtos que eles gostam de comprar, os artesanais originais japoneses. São coisas que, assim, custam um caminhão de dinheiro e eles levam de monte, assim, né, aqui é muito, tem isso. E qualquer coisa que você compra, pode ser roupa, pode ser eletrônico, pode ser cosmético, tudo você olha embaixo, lá tá made in China. Então, metade do Japão aqui é fabricado na China, né, curiosidades à parte. Mas voltando pro chá, o chá começou lá na China, o povo teve a ideia de começar a esquentar água e enfiar a planta dentro. E aí, Você- e quando começa a fitoterapia na tua história? Quando é que você pega e fala, eu vou estudar esse trem? Então, na verdade, eu não sabia nem o que era fitoterapia, né? Esse termo não é comum as pessoas usarem, né? A gente fala planta, nem fala planta medicinal, na verdade, a gente fala chá. E o chá, na verdade, o chá só é considerado chá da Camellia sinensis, né? Que a Camellia sinensis é a árvore, é a planta do chá verde, né? Que extrai o chá verde. E é a mesma planta, não sei se eu comentei contigo, mas a mesma planta que a gente extrai o chá preto, o chá verde, o chá vermelho, o chá branco, né? Aí tem os processos, né? De colheita, de oxidação, de torra, né? E no Japão é assim, é maravilhoso, né? O mundo dos chás. Aí vocês têm uma variedade assim maravilhosa, né? De chás. Eu gosto muito do Mugi Chá, né? Uhum, O é chá, bom. É sabe o que chá de pipoca, né? então, é chá de arroz, né? Você sabe que é um chá de arroz? Você sabe por quê, Carlinhos? Porque eles misturam arroz com a planta? Porque na época que teve a guerra, eles tinham o chá, só a planta da Camellia sinensis, que era só o mugi. E aí eles sentiram essa dificuldade deles continuarem, de ampliar, eles queriam aumentar, né? Ter quantidade, né, para que as pessoas conseguissem consumir, porque só a erva não ia dar conta, eles misturaram arroz torrado junto com a planta, e hoje ainda segue esse padrão, é colocado arroz torrado junto com a erva, e é um chá maravilhoso, eu não sabia, eu achava que era pipoca também, eu achava que era uma planta, já que tinha esse sabor, mas Uhum. não, eles colocam arroz mesmo, inclusive. Eu tive anteontem no workshop de chá verde ali em São Paulo, ali não, né? Quase 400 quilômetros daqui. E realmente ela pegou firme nessa parte da harmonização, né, dos chás, né, das plantas com chocolates, com arroz, com balas, né? Não sei se você já conseguiu tomar um chá vermelho, por exemplo, com chocolate de 70%. É muito bom. Você faz o chá vermelho, se você quiser, compra ele pronto, esquenta e coloca um pedacinho de chocolate meio amargo. A harmonização com chá vermelho com chocolate, ela fica assim, ó, perfeita. É um chá gourmet, na verdade, né? Já Uhum. vai para o chá gourmet. Aí você imagina que você está ali na Inglaterra tomando um chá da tarde com um bom chocolate, né? Inclusive essa questão de harmonização de chá e doce é comum aqui no Japão, vou chamar de uma chateria, não sei como é que poderíamos chamar isso, que seria uma cafeteria chique, só que vende chá em vez de café. E tem os doces tradicionais japoneses, aí tem o chá certo para acompanhar aquele determinado doce, e aí tem toda uma experiência, fora as cerimônias do chá, para quem sabe degustar chá, não é o meu caso. Tem as feiras onde você vai lá, tem 50 produtores de chá, para mim é tudo chá. Aí o povo cheira, experimenta um por um, aí fala que um tá diferente do outro, é igual o café, né? As pessoas que aprendem a sentir têm Sim. essa vivência meio gourmet, assim, né? De você ir experimentar o chá daqui, o chá da colar, o chá vem pra cá. Mas é doido. Mas aí, você não sabia nem que era essa palavra chá, e Bom, né? aí, chá não, você não sabia o que era a palavra fitoterapia e o que deu na telha de estudar esse trem? E é muito novo para mim, isso vem de 2 anos e meio para cá. Eu tive no Japão e eu gostava muito de chá verde, chá vermelho, mas eu não estudava, já consumia.
Comprava chá tanto de sachê, né, quanto esses prontos. E daí eu sempre tive isso. Quando eu vim para o Japão a última vez, eu trouxe aquelas caixas de mugicha, sabe? E eu queria entender sobre aquilo. Só que na época da pandemia, quando começou a pandemia, eu decidi voltar a estudar, né? Então voltei a fazer farmácia. E nessa época eu cheguei do Japão e meu pai veio, eu vim cuidar do meu pai, né? Que meu pai teve um problema de saúde. E eu vim para essa cidade aqui que eu não conhecia. O que fazer numa cidade que não é a sua cidade natal, que você não conhece ninguém? Fui abrir um espaço de produtos naturais. Nesse momento, eu fiz onde eu estava e com o que eu tinha, que é esse espaço que eu tenho hoje terapêutico, né? Fitoterapêutico. Então, eu comecei a trabalhar com produtos naturais, que é oleaginosas, temperos, chás. E aí, daí começou a minha interrogação e a minha dor. Comecei a sentir dor no meu peito, não dor aqui física, mas quando as pessoas vinham e perguntavam, Jaqueline, tem um chá para ansiedade? Tem um chá de valeriana, por exemplo, camomila, mulungu? Gente, eu tinha todos esses produtos aqui porque eu fiz uma lista, comprei assim mais de 130 espécies e nem sabia para que eu ia vender aquilo, porque nós vendemos como alimento, então nós podemos vender os chás, né? Como medicamento não, mas como alimento sim, a Anvisa libera como alimento, né? Tem todas as normas que precisamos seguir, né? E aquilo começou a me incomodar, porque eu lembro até hoje, uma senhora, ela veio com muita ansiedade, disse que tomava Rivotril. E, na época, eu nem sabia os efeitos colaterais do Rivotril. Não era estudante de farmácia. Aí, Carlinhos, que o bicho pegou, vamos dizer literalmente, porque alguma coisa tocou e eu disse, o que a senhora tem? Por que a senhora toma Rivotril? Ela contou a vida dela inteira. Ali, parece que foi a virada de chave. Eu vou ser terapeuta e vou trabalhar com plantas medicinais e vou colocar na rotina dessas pessoas as plantas como uma forma paralela aos alopáticos, ao tratamento convencional, porque nós não podemos tirar. E nem sabia usar os termos, nem sabia que era fitoterapia. Fiz uma pesquisa básica, né? E apareceu lá, plantas medicinais e fitoterapia. Eu falei, gente, eu conheço fisioterapia, que o meu sobrinho, ele é fisioterapeuta. Falei, o que é essa palavra de fitoterapia aqui? E aí começou lá, cursos de 300 horas, 600 horas, adquira. E eu, em plena pandemia, eu falei, é isso que eu quero para mim. E fui pesquisar, né? Quais eram os melhores, e comecei a assistir, e daí comecei a ter alguns mentores ali, alguns cursos gratuitos, mas não era aquilo que eu queria, era bem raso, né? E aí foi aí que eu comecei a me interessar pela fitoterapia. E aí já comecei a abordar as pessoas, quando vinham até mim, já comecei a tratar de forma diferente, né? Que daí eu já fazia toda aquela anamnese sem saber nem o que era anamnese. Eu já pegava, eu tenho até hoje, eu fiz a mão assim, sabe, a punho mesmo, nome, endereço, depois aquilo eu fiz certinho, né, no computador e tal. Mas daí eu já comecei a partir para um atendimento diferenciado. Então, as pessoas na cidade, que a cidade é pequena, já começaram a me conhecer como a farmacinha natural, né? E daí começou a responsabilidade, né, Carlinhos? Eu tive que participar de congressos, de fóruns, fui para encontros com a Anvisa, com a Fiocruz, para realmente saber quais plantas, né, que nós podemos trabalhar, né, nesses tratamentos de ansiedade, principalmente, porque a gente fala muito, não sei se você já ouviu falar, vou abrir o parênteses, estou falando tudo junto e misturado aqui, mas falando da fitoterapia. Você já ouviu falar de valeriana, por certo? Já ouviu falar da valeriana? Não. A valeriana é uma raiz, ela é uma planta forte, extremamente forte, para ansiedade, para insônia. Ela é uma raiz, dá para usar as folhas também. Ela tem cheiro assim de cogumelo, cheiro de fungo. Ela é muito forte. E a Anvisa não libera a venda dela indiscriminada, não libera. Então, assim, tem pessoas vendendo a valeriana torta e direita, e aqui no Brasil as normas são bem exigentes, né, com a valeriana. Então, isso tudo eu tive que aprender nos cursos, nos fóruns, nos congressos, as plantas que eu poderia estar trabalhando e manipulando para passar para esses interagentes. Porque, me corrija se eu estiver errado, apesar de ser natural, cogumelo catado no mato mata, não é? É natural e mata. Tem gente que tem alergia.
Tem gente que pode ter um problema que não pode tomar determinado produto ou determinada substância que você encontra em determinada planta. Ou tá tomando um determinado remédio que não pode misturar com outra substância que encontra no chá de qualquer coisa. Então, me parece assim, é natural, é muito legal falar em farmacinha da natureza, em farmacinha natural, mas não dá para fazer isso de maneira irresponsável, né? Uma coisa é você catar no seu quintal e você fazer o que você quiser da sua vida, né? Temos direitos civis que permitem a gente fazer o que dá na telha e assumir as responsabilidades daquilo que a gente escolheu fazer, mas quando vai ter contato com uma outra pessoa, imagino que aí a conversa muda. Você falou de Anvisa, você falou de Instituto Fiocruz, que é um instituto de pesquisa muito sério no Brasil, o que me faz pensar de que, apesar de ser um tratamento alternativo, é um negócio sério, não é um negócio que o povo tá tirando ideia da nuvem e tá inventando, né? É um negócio que é todo certinho. Vamos colocar assim em palavras fáceis, não é um negócio, deu vontade de eu mandar meus amigos tomar chá. Vou ler aqui uns 2 blogs na internet e vou mandar fazer a galera tomar chá. Como é que funciona esse universo? Assim, apenas de curiosidade profissional, né? Como que é a capacitação? Qual o nome do profissional que atua com isso? Ele faz algum tipo, é uma consulta, né? Que você falou de anamnese. Ele faz uma consulta, não existe consulta, é só a venda do produto com orientação. Qual que é o universo de trabalho do fitoterapeuta? Tá, vamos lá. A Jaqueline criou uma forma original, né? Por isso que eu tenho sido procurada, não assim falando de mim, né? Porque a gente costuma dizer no Japão, a gente não fala de bundê, né? Não fala muito, mas assim, eu criei uma maneira porque eu acho que a gente ser original, eu acho que faz toda a diferença, né? Não queremos mais do que já tem, né? A gente precisa sempre estar descobrindo maneiras de chegar ao coração, né? E à saúde das pessoas de uma maneira diferente. Eu já respondo isso. As plantas medicinais, ela é de fácil acesso, né? Na verdade, se você for pensar em uma forma barata, né? Então, o uso indiscriminado realmente existe, né? Eu já vendi, assim, chás que não me consultaram e eu achava, né, naquele momento que as pessoas soubessem fazer a dosagem, a forma terapêutica, a preparação correta. E não, eles pegavam 50 gramas de plantas, por exemplo, que é muita planta, que dá para fazer 5, 6 litros de chá, e faziam aquela quantidade em 1 litro. Então, assim, a forma indiscriminada, não saber a dosagem correta, isso prejudica e muito também a fitoterapia, porque tem pessoas que falam que passam mal, realmente, passam mal, misturam 3, 4, 7 tipos de plantas que não podem ser misturadas, porque nós precisamos estudar individualmente cada planta para saber se podem ser misturadas, tipo 3, 4, né? E 2 plantas também. Então, o que faz uma fitoterapeuta e o que nós precisamos estudar para atuar aqui, né? Na verdade, nós não podemos... nós podemos dar a sugestão de uso, né? Eu, como farmacêutica, não ainda formada, quando eu me formar, né, em farmácia, eu vou poder realmente prescrever o uso das plantas e assinar. No momento, eu posso dar a sugestão. Então, ela vai passar comigo por uma consulta fitoterapêutica, ou seja, eu sou terapeuta holística formada com mais de 1.000 horas e tenho um certificado nacional e internacional pela Associação ABRA e mais umas outras associações que são vinculadas internacionalmente. Então, quem tem essa certificação nessa instituição pode trabalhar como terapeuta profissional, né? Não é 100 horas, não é 200 horas, é acima de 300, 600, 1.000 horas de estudo, é muita coisa. Então, assim, eu posso atuar como fitoterapeuta e dar a sugestão e vender também as plantas como alimento. Aí, as pessoas, o que acontece com as pessoas em relação não só às plantas, mas em todos, eu acho, segmentos, eu acho que isso se estende para todos, Carlinhos, que se não tivermos disciplina, nada vai acontecer. Então, assim, a minha sugestão sempre é usar de 2 a 3 meses o protocolo que eu crio em cima do que a pessoa está precisando. Por exemplo, você tem artrite e artrose, você traz o diagnóstico, né? Nós vamos construir
né, em cima desse teu diagnóstico de artrite e artrose, procurar as plantas que se encaixam aí, né, e vamos testar, vamos seguindo, eu acompanho a pessoa durante 3 meses, eu faço a consulta, acompanho a pessoa durante 3 meses e assim, temos ótimos resultados, não só na artrite, mas menopausa, enxaquecas, gente, bursite, tem muitas. A parte que mais eu tenho resultado é, gente, a glândula. A glândula. Como é o nome da glândula? Agora eu estou conversando contigo, olhando para você. A tireoide. A tireoide. Eu tenho a disfunção da tireoide quando ela está desregulada. Uhum. Isso eu tenho assim grandes depoimentos e relatos de pessoas que seguiram o protocolo durante 3 meses e a tireoide voltou a funcionar normalmente, e os médicos perguntavam para essas interagentes o que elas estavam fazendo realmente, né? Então, assim, o uso das plantas medicinais, acompanhando uma pessoa, um fitoterapeuta, um farmacêutico que entende de plantas medicinais, porque hoje nós sabemos que os nutricionistas, os médicos podem fazer, né? Eles começaram a procurar mais esse lado da fitoterapia, mas também isso não quer dizer que um nutricionista, um médico vai fazer uma pós, por exemplo, em fitoterapia, a prática é que conta, né, Carlinhos? Porque eu conheço 3 nutricionistas que realmente chegaram a mim e disseram que não conseguem trabalhar com plantas medicinais, porque não aplicam, né? Então, assim, ter uma licença, alguma coisa em fitoterapia não quer dizer também que você pode sair à torta e à direita, sugestionando aí uma planta ou indicando uma planta, né? Muito perigoso. Muito perigoso. Então, meu trabalho todo é esse. Eu não misturo só as plantas, como eu disse para você, a fitoenergética também. Não sei se você já ouviu falar da fitoenergética. Eu já ouvi, não sei exatamente o que quer dizer isso, mas eu já ouvi falar. Quando o pessoal, por exemplo, a gente tem aqui no Japão algumas pessoas que trabalham com essa questão, falam sobre a questão de energia. Normalmente eu vejo pessoas mostrando mandalas, eu vejo gente que trabalha com pedras. Eu sei que circula dentro desse universo de conhecimento holístico, uma coisa mais dentro da área da espiritualidade, eu acredito. Mas, enfim, qual é o seu olhar? O que você quer dizer quando você diz fitoenergética? Do que você está falando? Então, vamos lá. A fitoenergética, a fito que eu disse para você, que é de origem grega, é o vegetal. E a terapia, né, é o tratamento. Então, a gente coloca a fitoenergética, é a energia das plantas, né? Todos nós, né, temos um campo eletromagnético, por assim dizer, né? Os estudos comprovaram que nós somos um campo de energia, né? Eu acho que você pode sentir, muitas vezes, a energia das pessoas, né? A vibração das pessoas, energia, vibração, né? E as plantas também têm esse campo eletromagnético. Então, costuma-se dizer que a fitoenergética, um pouco diferente da fitoterapia, que nós precisamos, por exemplo, 2 gramas para fazer um chá, uma quantidade exata de chá, que é a dose terapêutica, né, é correta. A fitoenergética, você precisa de um pedacinho da planta que contém todo o DNA da planta. Então, aí eu misturo a fitoterapia com um pedacinho de alguma planta, por exemplo, e faço um protocolo de 21 dias. Primeiramente, a pessoa tem que estar aberta a esse tipo de terapia, né? Porque eu costumo dizer que sempre peço para o universo, para Deus, eu acho que você também e a maioria de nós, para chegar a pessoa a nós, né? Pessoas do bem, né? Pessoas que somem, né? E então as pessoas que me procuram geralmente têm essa abertura para fitoterapia, para reiki. Reiki você já ouviu falar também, né? Estou fazendo a pergunta. É que aqui a gente fala reiki, né? Mas não é reiki, né? Reiki. Né? E o reiki é muito essa questão de energia, emanar o amor, né? Nada mais é que você fazer uma oração para uma pessoa, né? Sentir aqui no peito que você precisa Uma curiosidade agora, né? Você está citando o reiki, está citando a fitoenergética. Por exemplo, quando você vai fazer capacitações na Fiocruz, ou quando você citou a Anvisa, esses órgãos, eles não entram nessa parte mais... não sei se dá para dizer esotérica ou espiritualista da coisa, né? Ele vai ficar só na parte mais química da coisa. Ele vai ficar só na parte mais química da coisa. Porém, hoje as práticas integrativas e complementares, a Anvisa hoje já está caminhando junto, porque nós temos 32, 33 práticas integrativas que hoje já estão no SUS, inclusive Reiki.
Então, eles entenderam que essa vibração faz bem para as pessoas. Esse modo alternativo de trabalhar na saúde hoje, no SUS, em várias cidades e vários estados do Brasil já tem a fitoterapia, reiki, música terapia, planta terapia, dança terapia, isso tudo já tem as portarias, né? Então, assim, a Anvisa realmente, ela liberou através das PICs, das práticas integrativas, a fitoterapia, o reiki. Então, automaticamente, essa pergunta que você me fez, se eles não abordam realmente a parte energética, eles não abordam realmente a parte mística, vamos dizer, essa parte holística, mas eles entendem que, de uma forma ou outra, isso está contribuindo muito para a saúde das pessoas no geral, né? E isso é uma conquista muito grande, porque você imagina, há anos atrás, há pouco tempo atrás, jamais iria entrar um reiki, uma música terapia, uma dança terapia. Ó, aqui no município, abrindo aqui, eu estou entrando com a fitoterapia, que é uma das práticas alternativas que o SUS libera. Então, se o SUS está liberando, automaticamente está ligado com a Anvisa e com a Fiocruz. Então, esses fóruns, essas palestras, esses congressos que eu fui, esses mini cursos que eu fiz ali, eles abordaram realmente a aromaterapia, a fitoterapia, o reiki. Então, assim, está tudo interligado hoje, Carlinhos. Está bem interligado a coisa. Eles estão entendendo que não dá para ficar só aqui na matéria, só no físico e lidar com isso. A gente precisa lidar como um todo. A medicina tradicional chinesa não lida o ser como órgãos, por exemplo, separados. Eu vou cuidar só do coração ou só do fígado, enfim. Eles lidam o ser como um todo, um universo dentro de si. Então, a fitoenergética e a fitoterapia, eu coloco a fitoenergética e o reiki no meu tratamento porque o ser é um todo, né? Eu não posso... chega pessoas, eu estou com dores de cabeças assim que não param nunca há anos já. Aí você vai ver a pessoa não hidrata, a pessoa está ansiosa. Então, assim, vou lidar a pessoa naquele momento só uma planta para dor de cabeça. Por que tem planta só para dor de cabeça? Né? Mas nós vamos curar o interior, é o todo, né? Eu acho que foi isso. Eu tava lendo, na verdade, não sei se você já ouviu falar de um livro chamado... será que é Em Busca de Sentido ou Sentido da Vida? Acho que é o Sentido da Vida, que foi escrito por um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração em Auschwitz. Uau, parece que eu já ouvi o título desse. O sobrenome dele é Frankl, eu não lembro qual que é o primeiro nome dele, mas ele tem um conceito, que é o conceito que ele trabalha no livro. Era um conceito que ele estava elaborando e acabou perdendo todo o manuscrito, a pesquisa dele lá durante a morte, né, na questão nazista e tal. E depois ele volta a pesquisar e ele tem um conceito que ele fala que o ser humano é um ser psicossocial espiritual. Nossa. E que essas esferas, elas são inatas do ser humano e indivisíveis. Você não pode jogar a espiritualidade humana no lixo e falar que você vai conseguir trabalhar de maneira holística, né? Que esse holístico quer dizer todo, né? O ser humano. E eu estava, inclusive, nisso, né? A minha linha de reflexão aqui no podcast é holística, no sentido, eu acredito no ser humano como essa unidade, que ela é biológica, ela é psicológica, né? Tem corpo, tem órgão, tem química, tem a parte psicológica que tem a questão química, emocional, tem as relações sociais, por isso que fala que é psicossocial, né? Que tem a questão da relação com o outro, e eu dou um passinho além no meu trabalho aqui, né? Entendendo que existe uma outra dimensão, que é a dimensão da espiritualidade, que tem realmente coisas, né, o Frankl, né, na obra dele, ele vai por essa linha, né, numa das linhas estudadas pela psicologia ainda hoje, e ele propõe de que fala, galera, tem coisa que não adianta você ficar no corpo ou na tal das emoções, porque tem uma camada aí que a gente não consegue botar numa maquininha para medir, mas que quando você começa a trabalhar com essa outra camada, parece que a coisa gira, né, enfim, é interessante, né, galera que sabe que anda comigo, sabe a fé que eu professo, qual é a minha vivência de espiritualidade, mas eu gosto de ouvir, né, até para entender o olhar do outro, né, que eu nunca tinha conversado com alguém que fala de fitoenergética. Então é interessante para saber um pouquinho, quando eu trombar com esse assunto em outro canto, fica mais fácil. Mas, no Brasil,
a gente tem as hortinhas no fundo de casa. Algumas pessoas muito corajosas aqui no Japão têm a hortinha na varanda, com aqueles vasinhos compridinhos, aquelas jardineirinhas a pessoa faz. Não é tão fácil assim, você vai conseguir comprar algumas coisas no mercado. Tem muita receita que a gente procura naqueles blogs de receita. Você quer fazer um negócio diferentão assim, pega tal coisa. Aí você fala, gente, esse troço aí vem lá de Minas, esse negócio aí vem lá do Pantanal, não tem aqui, não dá pra fazer a receita. Né? Quando você quer fazer uma coisa um pouco mais exótica, e parece que tem produtos que são muito fáceis, né? Condimentos, frutas, cascas. Você acha no Brasil para fazer tempero, aqui você não acha e você não consegue fazer. Mas imaginando, né? Você falou que viveu quase 20 anos aqui, você conhece o que tem no mercado, e você citou algumas coisas como dor de cabeça, como ansiedade. A gente pode incluir aí talvez insônia, pessoa que sofre de má digestão. Você falou da questão da menopausa, né, que tem todos os efeitos dessa mudança hormonal, né, no corpo da mulher. Não se fala muito, né, existe a andropausa também, que é quando o homem passa por essa mudança hormonal. Eu não sei se acho que é um pouquinho depois, acho que é perto dos 50, e também tem um monte de coisa que acontece no corpo da gente. Tô quase lá, que tô com 45, então vou começar a chegar nesse período também onde meu corpo vai sofrer mudanças por causa dos níveis de hormônio que vão começar a mexer. Você falou de alguma coisa rose, que eu não lembro o que era, e eu sei que tem a ver com dor, talvez em juntas, alguma coisa assim, enfim. Artrite, artrose. Exato, legal. Então eu vou pedir para você escolher algumas dessas, imaginando que a gente tem aqui no Japão. Você falou que pode, né, como fitoterapeuta, sugerir o consumo de uma infusão, né, ou de algo assim, de um suco. Então vamos lá, vamos começar pelo dor de cabeça. Vamos dizer que eu tenha... Vamos colocar o caso assim, estou com dor de cabeça agora e as dores de cabeça são recorrentes, né? 2 vezes por mês eu tenho uma dor de cabeça. O que é aconselhável, o que é sugerível nesse ramo de medicina natural quando eu tô aí com essa questão de uma dor de cabeça? Falando para você que está aí no Japão, no caso, né, que para a gente é mais fácil conseguir algumas plantas. O que eu sempre sugiro, aqui no Brasil, e eu acho que seria fácil aí também, você encontra camomila fácil aí, Carlinhos? Sim, tem o sachêzinho, tanto importado do Brasil, como tem o sachê na próprio mercado japonês, tem lá na seção de chás, tem umas caixinhas compridas, assim, com camomila. Tá, uma dica que eu dou, que resolve muito para a maioria das pessoas, que é fácil, é camomila com gengibre. Além dela ajudar na enxaqueca, na dor de cabeça suave, não pode estar assim latejando, assim, camomila com gengibre. Você vai pegar um pedacinho, uma rodelinha, uma lasca de gengibre, vai amassar, macerar, né? Pode ser na própria xícara, né? E aí você coloca essa água para ferver, né? Ferveu, você desliga, coloca no gengibre e depois você joga a camomila, o saquinho de camomila mesmo. Deixa a infusão ali 5 minutinhos, né? Porque o sachê, ele é mais fácil, é mais rápida a infusão, né? Você pode deixar ali de 2 a 3 minutos. Porém, você não vai ter as mesmas propriedades medicinais que uma camomila a granel, porque dependendo da marca do chá, você vai estar usando mais parte dos talos, e a camomila interessante é a flor. O efeito, a propriedade medicinal está na flor. Eu não vou dizer que não tenha, eu acho que tem, né? Lugares onde você consiga, mas não é comum. O que eu vejo aqui normalmente são os sachêzinhos, né, Então, assim, a gente pode experimentar o sachê de camomila junto com o gengibre. É uma maneira fácil eu acho que aí você encontra, né, para dor de cabeça. E eu sempre digo, aí vamos lidar do jeito que a Jaqueline sempre vai dar a sugestão. Você vai sentar, você vai mentalizar a cura, você vai colocar a mão aqui onde está a dor, né, de leve, vai mentalizar que a cura vem através das propriedades medicinais, das informações que Deus deixou na natureza, ou sendo lá como você gostaria de acreditar, ou acredite, né? E toma aquele chá sentindo que realmente a dor de cabeça está indo embora. Isso não
Não costumo fazer só quando eu estou tomando chá, né? O alimento, né? No geral, quando você vai almoçar, jantar, enfim, né? Se alimentar, né? Porque isso tudo é muito energético, né? Eu costumo dizer também, ô Carlinhos, que essas comidas, né? Prontas, né? Que nós compramos aí os congelados, não só os congelados, mas vamos pensar no modo geral em tudo, então. Você vai lá no mercado, você compra um congelado e você não sabe quem preparou isso na empresa. Se a empresa eles estavam estressados, cansados. Então tem toda uma questão energética ali. Se você se atentar realmente e perceber, em algum momento da tua vida você comeu alguma coisa que não caiu bem. E você estava bem, e o alimento estava dentro do prazo de validade. Então, numa questão energética, energeticamente falando, talvez, né, isso são estudos energéticos que rodam por aí, que essa pessoa que estava trabalhando, embalando, ou mesmo moldando ali, fazendo todo esse processo de fabricação, não estava bem consigo mesma ou com a família, ou tinha algum problema ali, uma questão emocional. E isso passa para o alimento, passa para tudo ali. Gente, você imagina uma fábrica que tem que ter uma produção acelerada, como as pessoas estão aceleradas, né? Então ali há um estresse muito grande, assim como a carne também, né? Que os animais estão ali na fila do matadouro, estão gerando todo aquele estresse. Então, assim, tudo que você se alimenta tem uma carga energética, né? Então, assim, quando você for tomar o seu chá, voltando para o chá, ele ali você tá preparando o chá, então você sabe que você está com uma energia de dor de cabeça, por exemplo, você não está muito bem. Né? Então, ao preparar o chá, você já vai mentalizando que aquele chá, ele tem a cura, que ele vai te ajudar. Então, sempre não é pensar positivo, é sentir positivo. Então, respira fundo, pega o chá, fecha os olhos e vai tomar o seu chá de camomila com gengibre, que a porcentagem é muito alta da tua dor de cabeça, ela cessar, de você realmente receber a cura ali através disso. Se você fizer dessa maneira, eu garanto, eu assino embaixo, depois você vem falar comigo se deu certo ou não, tá? Camomila a gente consome bastante aqui em casa, é bem comum. Eu gosto de chá de limão com gengibre, de mel com gengibre. Hoje a gente fez, a minha esposa acabou, o chazinho que eu tomei aqui era limão mesmo. Ela fez uma infusão com limão. Ai, que delícia, olha só. O pessoal tá meio Ela tá por gripado. aí, Carlinhos? Ela tá lá na outra sala. Ela e o pequenininho estão gripadinhos, com a garganta meio ruim, então fez um chazinho de limão pra esquentar o corpo antes de dormir. E eu particularmente gosto, né? O gengibre tanto, às vezes eu gosto de mascar, eu pego de manhã com uma rodelinha bem fininha assim, eu acho gostoso pra dar uma limpada em todo o sistema respiratório e tal, ficar um hálito gostoso, abre, né? Ele é anti-inflamatório, tem várias propriedades legais, mas eu nunca tinha pensado em misturar ele com camomila. Sim, você pode misturar ele com a camomila. E outra coisa que o gengibre, ele é muito bom, além de ser anti-inflamatório, ele é bom para essa parte da digestão, né? Todo o gastro. Então, quando você vai viajar, tem pessoas que passam mal na viagem, né? Que tem toda essa questão emocional, mas que também já sabe que, né? E o gengibre é bom você sempre mastigar um pouquinho de gengibre. Aqui no Brasil a gente encontra fácil cápsulas de gengibre, né? Que daí eu não sei se aí encontra, mas realmente, se você pode misturar o pó de gengibre, né, o gengibre em pó, e tomar meia hora antes da sua viagem, que é como se fosse tomar um Dramin, por exemplo, assim, para você não passar mal, né? Eu sempre tô com um pedacinho de gengibre, uma bala de gengibre, então, para viagem, para essa parte de digestão, refluxo, o gengibre também é muito bom. Aqui perto de casa tem um apiários, e japonês, lógico, né, mas eles têm um dos mels que eles têm lá, tem gengibre dentro. Nossa, então eles pegam um gengibre grande, corta ele todo em rodela, desidrata e depois coloca ele para hidratar no mel. E ele fica lá dentro do mel. Aí quando você vai, você toma uma colherinha de mel e uma rodelinha do gengibre que foi hidratado no mel. Olha, é uma produto coisa rico. Que produto rico. Uma maravilhosa, coisa ótima. E sabe que um produto aí que você pode usar também para dor de estômago, refluxo, né? Porque é a batata doce. O japonês, ele consome muita batata doce, né? O amido, daí tem que ser ela crua, viu, Carlinhos? Falando de uma receitinha aqui muito fácil, você tá com dor de estômago, tá com refluxo, você pega uma lasquinha,
uma pontinha da batata doce, coloca no liquidificador com a sua água, que você tem costume de beber, filtrada, mineral, daí, né? Bate no liquidificador, não precisa coar, tem pessoas que coam. Você bebe aquilo ali, eu garanto, você pode mandar mensagem para mim, esse eu garanto assim, de olhos fechados, que o suco de batata doce, o amido, ele faz com que tenha toda, né, proteja, né, as paredes do estômago, né? Então, assim, ao invés de tomar um omeprazol, um pantoprazol, o suco de batata doce. E outra, ele chega a... Não vou falar as propriedades da batata doce aqui, né? Você pode pesquisar, e pessoas receberam a cura depois de 3 meses bebendo o suco de batata doce e tiraram os zóis da vida aí, omeprazol, pantoprazol, e a gente sabe, né, que o omeprazol e pantoprazol, ele inibe muito a absorção de várias vitaminas, né, no corpo. Então, esses dias me perguntaram assim, quanto tempo as plantas medicinais, elas demoram para começar a dar efeito, a vir a cura ou efeito? Aí eu perguntei para essa pessoa quanto tempo que o omeprazol que ela tomava, ele fazia efeito, dava cura. Não tem, né? Porque se você para de tomar, no outro dia você está com dor de estômago, né? E a batata doce, realmente, uma forma simples, ela realmente ela traz a cura. Ela cicatriza todas as gastrite, úlcera, ela chega a cicatrizar se você realmente fizer de acordo, seguir, for disciplinado, eu acho que você vai ter ótimos resultados, sabe? Com a batata doce também, e outras plantas também. É que aí é muito difícil encontrar espinheira santa. Você já ouviu falar de espinheira santa? Eu acho que eu já ouvi a expressão, mas eu nunca vi. Aí é meio difícil de encontrar, mas a espinheira santa é uma ótima planta também para problemas gastro, né? Então, assim, quando a gente não encontra, a gente pode colocar batata doce, porque no Japão tem aquelas batatas doces também assadas, não tem, Carlinhos? Tem. Todo inverno, verão. É, Acho que é no inverno é no inverno. ou no Então, verão. a batata doce, Não, acho que é ela é doce. Eu acho que é um doce de verão. Acho que de verão. Isso eu já não eu não lembro. lembro, mas acho que é de verão. Mas então, assim, o gengibre, a batata doce, a gente pode tá usando, que aí no Japão é muito fácil. E você vê que eu nem falei muito de plantas, né? Eu falei mais de a raiz, né? Que é o gengibre, realmente, e a batata doce. E eu acho que era isso, né, Carlinhos? Eu acho que de receita tem alguma coisa que você me perguntou mais que eu acho Tem, acho que que vamos colocar aí ansiedade, insônia, né? Muita gente tem dificuldade para dormir. O que seria legal para... eu vou perguntar uma boa aqui. Vamos colocar assim, coloca ansiedade, que eu acho que é legal, insônia, quem tem dificuldade para dormir, e tem muita gente ficando gripada porque, por exemplo, sei lá, 5 dias atrás estava dando máxima de 20, 3 dias depois temperatura negativa, então tá todo um monte de gente gripado. O que é legal para a gente dar uma fortalecida na imunidade? Então vamos pegar insônia, né? Pessoa com um pouco de dificuldade para dormir, o que é legal? Pessoa que se sente muito ansiosa cotidianamente e um aumento de imunidade. O que seria legal no inverno? Vamos por etapas. Vamos, no Japão, para a gente levantar a imunidade, gente, tem muitas coisas aí que os japoneses em si, eles têm uma alimentação balanceada, se você for pensar do modo geral, não tirar esses Uhum. fast food, essas coisas, né? Eu acho que para a gente ter uma imunidade legal, não acho não, essa palavra não é interessante eu falar eu acho, mas de maneira geral, você manter a mente saudável, né, Carlinhos? E como manter a mente saudável numa rotina pesada como é do Japão, que os japoneses, eles criaram uma rotina, né? Eles implantaram na sociedade uma rotina pesada de trabalho, Uhum. né? Mesmos eles sentem isso, né? O estresse, tudo. E eu acredito que trabalhar o emocional seria a chave, né? Só que não é fácil, é fácil falar. Mas como que a gente vai trabalhar o emocional, né? Estando aí no Japão? O presente, estar no presente também, isso é muito interessante. Agora, jogando para plantas, para ansiedade, nossa, eu acho que melissa e camomila poderíamos misturar as duas. Eu acho que melissa a gente encontra aí, não encontra? Melissa e Talvez, não sei qual seria o nome, talvez, teria que procurar.
Erva doce, porque tem uma brasileira que entrou em contato comigo e ela realmente ela tem um pezinho de melissa na casa dela, não sei onde que ela encontrou. Então assim, a melissa junto com a camomila, a gente pode misturar melissa e camomila e mais erva doce. Isso para ansiedade seria muito boa, porque eu não vou falar para você mistura valeriana, mistura mulungu, mistura passiflora, porque não vai ser fácil para você encontrar. Porém, eu vou puxar aqui um gancho. Tem uma menina, uma moça, que ela me procurou há 2 dias atrás. Eu não lembro o nome dela inteiro, tá? Eu acho que, não sei se é Liliane, alguma coisa assim. Ela está trabalhando com alguns chás aí no Japão, né? Inclusive, eu acho que a gente vai se encontrar pessoalmente. Nós vamos bater um papo. E ela tem umas plantas legais aí que eu acredito que ela tenha. Ah, o mulungu, eu acredito que ela tem a passiflora, então é uma pessoa interessante para vocês estarem procurando, de acordo com, seguindo sempre o protocolo da dose terapêutica, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. E não adianta eu falar para você, Carlinhos, vai lá tomar uma camomila e vai lá tomar uma melissa junto, se você já tomou um ansiolítico, né? Porque vai haver uma quebra, né, da ação. Uhum. Então, eu sempre digo, por isso que é importante você estudar a fitoterapia, a farmácia e ter ligados com você parcerias com nutricionistas e médicos, porque falar da boca para fora e pesquisar na internet, assim, isso é muito perigoso realmente, tá? Porque tem um site maravilhoso e muito famoso aqui no Brasil, que eu não posso citar, que a forma terapêutica, a dose terapêutica, ela está totalmente incorreta de acordo com a Anvisa. E é muito perigoso. E o site é super famoso. Depois, em off, eu vou passar para você. É super perigoso. E o meu mentor de produtos naturais me mandou mensagem, falou, Jaque, olha isso aqui. E realmente é perigosíssimo. Então, assim, profissionais que estão trabalhando com plantas, se atentem realmente na dosagem, tá? Então, assim, vamos, melissa, camomila, e para levantar a imunidade, assim, estávamos conversando, falando a respeito do gengibre, ótimo para levantar a imunidade. Não sei se você encontra cúrcuma aí, se é fácil, né, em pó, e deve ter. Talvez em mercado brasileiro, talvez. Talvez. Parece que eu vi alguma coisa. Tem aquele cosco, alguma coisa Sim, assim. sim, sim, o Ali mercado internacional americano. Esse você vai encontrar a cúrcuma de boa qualidade. Então, eu acredito que você vai encontrar até gengibre em pó. E o que você pode fazer? Usar cúrcuma e gengibre, tomar uma mistura, um shot de manhã, isso vai te levantar a imunidade, né? Junto com a camomila, você pode colocar também a cúrcuma, que ela também é anti-inflamatória, né? Então, eu acho que aí no Japão é possível já encontrar alguns produtos para levantar a imunidade. Eu diria que no Brasil, que é a unha de gato, ela levanta 60% a imunidade, assim, durante 15 dias você já vai ter uma melhora, assim, totalmente, assim, visível, né, você já sente aquele bem-estar, né, a unha de gato, aí vai ser muito difícil da gente encontrar unha de gato, né, precisaria alguém estar levando, mas é a cúrcuma, o gengibre, e manter a mente saudável, né, Carlinhos, tentar, né, você já teve ansiedade, né, você relatou. O que você fez? Eu fazendo a pergunta para você agora, o que você fez? Eu sei que somos ansiosos por natureza, não vamos deixar de ser ansiosos, né? Porque nós temos ânsia de viver, de resolver problemas, e não estamos, a maioria das vezes, no presente, né? Nós estamos ou lá atrás ou bem lá na frente, tentando resolver. Mas no seu caso, o que você vem trabalhando em você, o que você trabalhou mais que No te ajudou? meu caso, foi uma visão, eu vou chamar de holística do ser humano. Então, eu fui para um clínico geral para dar uma olhada na minha parte biológica, porque por conta da ansiedade mexeu com a acidez do estômago, e a acidez do estômago me deu uma esofagite. Aí eu emagreci, cheguei a 40 e poucos quilos, porque eu não conseguia comer, né, no processo. Então, eu tive esse cuidado com a parte biológica, e aí teve medicamento para poder desinflamar toda a parte do esôfago. Teve o acompanhamento com o antiansiolítico para diminuir essa tensão e mexer menos com o estômago e aí desinflamar. Então era um processo, assim, um remédio para desinflamar e outro para aliviar a causa. Acompanhado com isso,
aí olhando para essa questão social e de espiritualidade dentro da comunidade de fé, é uma caminhada com espaço para diálogo, com uma pessoa para você desabafar, para você dividir a carga. Então foi esse trabalho meio que integral, né, de um acompanhamento com uma pessoa mais madura que tinha uma escuta mais atenta para ouvir. Nesse momento eu não cheguei a fazer terapia, fiz depois, mas foi um trabalho de cuidado emocional, depois cuidar também do corpo, cuidar da minha vivência social, cuidar também. Aí tive que mudar hábitos alimentares, horários, o que estava comendo. E aí então foi um cuidar do todo, né? Não foi pensar só, vamos entupir de remédio pro corpo, né? Mas foi pensar também nos sentimentos, foi pensar nas relações sociais, foi pensar na espiritualidade. Aí o meu caminho foi esse. Foram meses e anos e segue, né, essa caminhada, porque aí você descobre que você tem uma tendência a se ficar ansioso pelas coisas e você vai se conhecendo e vai vivendo esse processo. E é muito bom, é muito bom. Agora vamos lá, você está em Terrinha Brasilis e, se não me engano, amanhã, né, que você vai pegar a malinha e sair voando, depois de amanhã? Amanhã ou depois de amanhã? Depois de amanhã daqui, e amanhã eu já estou indo para São Paulo. Legal, maravilha. Diz pra mim o que você tá fazendo aqui, se já tem data de encontro, de palestra. Eu sei que tem uma palestra lá com o pessoal do grupo MEI, né? Um encontro. O que tem marcado, tem data, como é que tá? Nós não terminamos aí, nós não jogamos ainda na internet, não lançamos ali as datas, porque tem algumas ainda para serem definidas, né, por conta de encontros em escolas, né, universidades também, brasileiras aí, mas nós vamos estar, eu vou estar com a menina do MEI, as meninas do MEI, né, e também a Lida Cibele, que ela inclusive está aqui no Brasil, né, e ela não tá muito longe de mim, viu, ela tá acho que uns quase 200 quilômetros aqui, ela estava em Minas, né? Agora ela está numa cidade mais próxima. E também com as mulheres do Brasil, com a Giane também. Esse vai ser um encontro. É do núcleo Nagoya, Tokai, Tóquio, qual que é o núcleo, você sabe? A gente vai estar em Nagoya. O núcleo de Nagoya, ok. Nagoya, aí dia 11, e eu vou estar ali uma palestra e um workshop também, né? Vai ser no dia 11. E também daí eu tenho o meu encontro com o cônsul, né, que eu consegui um encontro com o cônsul, para falar de um pouquinho de saúde mental, né, na comunidade. Então, assim, é um tema pertinente, né, um tema importante, né, na comunidade, porque os brasileiros, não só os brasileiros, né, Juninho, mas toda a comunidade latino aí, americana, que está aí no Japão, né, os peruanos e tem as outras nacionalidades também, que sofrem, né, com ansiedade, e esse tema é um tema que me encanta, e eu gostaria de me transformar em 10 Jaquelines e abrir uns espaços aí terapêuticos e tá ajudando, sabe, da maneira que eu faço aqui, porque eu tenho ótimos resultados. Porque a gente acaba que a gente fica amigo dos interagentes, sabe? Não sei se isso é correto, mas eu acabo que eu fico amiga dos meus interagentes. E a gente tem um ótimo resultado. Então, eu vou estar passando por Nagoya, Shizuoka e Mieken, né? 11 dias, né, praticamente, 10, 11 dias, é bem rápido que vai ser, mas eu espero que o pós, né, traga bons frutos, né, eu já tenho alguns contatos maravilhosos aí, que a gente já está vendo algumas parcerias também, e acho que é isso de início. Eu vou lançar as datas, nós vamos lançar as datas ali, jogar as datas ali logo em breve, tá bom? E o Júnior também, do Portal Mi, que ele está dando uma força, né, e todos eles me falaram de você, foi assim unânime, né? Então, para mim foi um prazer e está sendo um prazer, tá? Eu espero, eu nem sei, você nem falou nada ainda que a gente já está terminando aqui, né? Mas eu espero que eu tenha sido contribuição de uma maneira bem simples e um bate-papo, porque eu acho que eu saí aqui do tema várias vezes, né, Carlinhos? Não, mas é legal, né? O Motior, ele tem essa carinha de ser um papo informal, né? Uma conversa boa, né? Da gente explorar, lógico, né? Vão ter pessoas que vão ouvir, vão falar, olha, a visão, por exemplo, você falou da fita energética, não condiz com a minha visão de mundo, beleza, mas eu acho que é legal, a pessoa ouve,
você aprendeu que existe uma outra maneira de olhar as plantas. Se um dia trombar com esse assunto por aí, dá pra você puxar um cafezinho e conversar sobre que você discorda do assunto ou concorda com o assunto, mas eu acho legal, né? São áreas de conhecimento, aqui tem esse espaço aberto pra gente conversar. Hoje a gente conversou com Jaqueline Kyan, jaqueline.kyan, K-Y-A-N. Que era aqui, tem o coração. Ela tá aqui brincando com a câmera, gente, com os efeitos aqui, ó, das câmeras da Apple. É uma maravilha. Gente, seguinte, a Jaqueline tá vindo pro Japão, então você pode dar uma olhadinha lá no @grupomei ou @Jaqueline Kyan para você saber onde ela vai dar as palestras, onde vai ser o encontro, se você tiver a fim de saber mais sobre fitoterapia ou essas outras áreas que ela trabalha na questão de energética, holística e essas coisas tudo, você procura ela no @Jaqueline Kyan para você ficar sabendo como serão as palestras aqui no Japão. Lembrando você também que aqui no YouTube e no Facebook você tem os bastidores do Diálogos Mochiori, mas depois ele é editado bonitinho e ele vai para o Spotify e para as plataformas de podcast. Então quando você estiver lá lavando sua louça, você estiver na academia, que você tá lá, tá todo suado, não tá com a telinha na mão, você pode ouvir os programas. Eu estou gravando aqui o episódio 50, então tem um monte de coisa, né? O Projeto Tsuru, que apoia aqui a gente. Sempre eu tô com psicólogos da equipe, tem nutricionista da equipe que vem conversar comigo, então tem um monte de coisa. Essa biblioteca vai continuar crescendo em 2024, fica o convite para você assinar o canal @anabecastjp para acompanhar os bastidores das gravações, como que tá acontecendo aqui, e para você assinar lá no Spotify Diálogos Mochiori. Se você usa, né, o agregador de podcast da Apple também tá lá, se você usa o Deezer também tá lá, se você usa, sei lá, o da Amazon também tá lá, mas enfim, né, muita gente tá usando o Spotify, então fica o convite para você seguir e interagir. E se você é empreendedor, entra com a gente nessa pra gente poder levar aí reflexão e inspirar a galera a transformação, né, jogar sementinhas de transformação na internet. Jaqueline, foi legal conversar com você. A gente pode ser que acabe se encontrando nos eventos da vida aqui, ou se não der tempo, foi um prazer. Sucesso para você, faça uma boa viagem, que Deus te abençoe, que seja tranquilo a sua chegada até aqui. Um abraço para sua filhota que estava aí dando suporte técnico, vamos bater palminhas para ela, né? Tá todo fazendo aí toda a parte técnica das coisas para fazer funcionar direitinho antes da nossa live. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou ao vivo, obrigado. Para você que vai ver depois, muito obrigado. Para você que está no Spotify, muito bem, é bem legal estar com você acompanhando o nosso podcast. A gente fica por aqui, até a próxima. Sayonara. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.